Hoje é dia de Tênis Certo Reage. A gente vai falar do que, Rodrigo? De placa de carbono, de Vaporfly, sim, é o que o povo gosta. E hoje a gente vai falar sobre o novo lançamento da Nike. Spoiler para todo mundo. Então fiquem ligados aí porque tem lançamento de placa de carbono hoje. Está começando o nosso Tênis Certo Reage. A gente está tentando manter a frequência de todas as terças-feiras, uma live aqui para a galera, trazendo alguma novidade que está acontecendo no mundo. A gente está gostando de fazer uns spoilers, não é isso? Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no chat. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Adriano. E aí, Adriano? Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui novamente com vocês. Cada semana tem sido novidades que eu vou te contar, viu? Eu vou colocar aqui algumas imagens, compartilhar aí com vocês. Imagens oficiais do site da Nike. Rodrigo, o nome vai ser o quê? Nike Vaporfly 3, Nike Zoom X Vaporfly Next% 3? Já sabemos? Então, desde que a Nike adotou o prenome Next% lá em 2019, ela vem numerando a série. Então, Nike Zoom X Vaporfly Next%, depois veio Next% 2, consequentemente, esse aí tende a ser Next% 3. Lembrando que essa história de Next%, né, surgiu lá em 2019, porque a Nike ficou meio receosa de batizar o próximo lançamento de 5%, né, porque até então a gente tinha o 4%, então ele resolveu assim, bom, é mais do que 4%, mas a gente não vai dizer exatamente quanto, e desde então ele tem adotado esse sobrenome Next%, e aí vem numerando a série. Lembrando, né, que o Vaporfly é atualizado a cada 2 anos, alternando com o AlphaFly. Então, o AlphaFly 2 foi lançado ano passado, e agora esse ano teremos a atualização de Vaporfly, a terceira geração da linha Next%, lembrando que ainda tivemos o Vaporfly 4% lá de 2017. Ó, tem muita gente acompanhando a gente aqui no chat, tem gente do Brasil inteiro, tem gente de BH, da Bahia, Araraquara, Pernambuco, Serra, Espírito Santo, Limoeiro, Pernambuco, Resende, Rio de Janeiro. O pessoal tá chegando, o pessoal tem que se acostumar aqui que todas as terças-feiras a gente tá fazendo aqui o nosso vídeo de React. Por enquanto, Adriano, apareceu nessa cor branca, com swoosh preto, detalhes em laranja, com uma nova geometria de solado, né? Mas a gente já tinha visto isso no The Run Event também, né? Perfeito. Essa imagem aí você retirou do site oficial da Nike, é isso? Isso. Nós já vimos algumas outras opções de cores, alguns vazamentos aí na internet também, tem algumas cores bem interessantes, uns contrastes aí mais chamativos, que o pessoal gosta, né? E de cara, já olhando aí, a gente já vê algumas novidades, né? Já vemos novidades aí na geometria, no design. Então, acredito que no decorrer do vídeo vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. É isso aí. Ô, Rodrigo, uma das coisas que eu ouvi falar é que eles fizeram mudanças principalmente no solado, né? No desenho do solado, eles mudaram o tipo de borracha, porque quando passa um corredor de Vaporfly ou de Alphafly, você escuta de longe que o corredor está com algum desses dois tênis, né? Isso. Eu imagino que deva ser a mesma borracha que usaram no AlphaFly 2, que está muito mais silencioso do que o AlphaFly original. Eles devem ter encontrado uma solução acústica, né, para finalmente silenciar o Zoom X, porque o Zoom X é sim uma espuma barulhenta, uma espuma que toda vez que você bate ela, ela dá um eco, ela dá um barulho mais alto. E aí, assim, é um detalhe, né? Eu acho que assim, não interfere muito em termos de performance, mas é um detalhe que de repente incomodam alguns corredores, né? Ter um tênis muito barulhento, né? E de repente isso numa competição, numa prova, você até consegue ouvir o competidor se aproximando de você, se ele estiver com um tênis que faça assim tanto barulho. Então, de repente, mudar a geometria, né? Que foi também uma solução, né, uma mudança que mudou o solado do tênis, que era lá de 2019, então a gente já estava 4 anos com o mesmo desenho de solado. Finalmente não temos uma nova solução e esse corte profundo, né, mostrando a placa Fly Plate, então, né, que é uma tendência, a gente já tem falado disso algumas vezes, tem que mostrar a placa de carbono, o Vaporfly Next% 2 ainda não mostrava a placa, não estava em evidência, agora temos tanto o corte na parte de baixo, quanto esses cortes laterais, então, expondo a principal tecnologia desse calçado.
Isso é uma regra, mostrar a placa, porque eu estava conversando com um pessoal da ASICS que eu acredito que é uma das últimas marcas, uma das únicas marcas que ainda não mostra a placa, né? O Metaspeed Sky Plus e o Edge Plus, eles não mostram a placa. E o grafeno também não mostra, mas o grafeno já é um projeto um pouco mais antigo, né? Do ano retrasado, lançado no ano passado, né? É É, obrigatório, Rodrigo? eu acredito que, assim, se não interferir no desempenho do tênis, é interessante você mostrar, sobretudo para quem está chegando nesse momento. Todos os anos nós temos aí uma nova safra de corredores que começam a correr, normalmente aí entre janeiro e fevereiro, e aí algumas pessoas começam então a atualizar, principalmente com relação a tênis. Eu lembro quando eu comecei a correr lá em 2018, eu não sabia nada de placa de carbono, de projeto Breaking Two, Vaporfly, nada do tipo. E quando eu me deparei com a quantidade de tecnologia presente nos tênis, eu fiquei pirado, assim, nossa, tem realmente muita coisa acontecendo. E a placa de carbono, eu acho que é o grande sigma, né, o grande signo dos super tênis. Ah, tem que ter uma placa de carbono ou estrutura equivalente. Então, ela é o principal elemento que um super tênis precisa ter. Logicamente que a gente já falou da importância da espuma, né, de toda a construção do calçado, mas a placa ela é a protagonista dessa história. E mostrá-la, né, então, você dá a ela um destaque maior, e eu acho que expondo ela para o lado de fora, para que as pessoas possam ver, é uma forma, assim, de você elevar o calçado, pelo menos do ponto de vista de estética, né? Você vê que ele é diferente de um tênis comum sem placa. Adriano, primeiras impressões, o que você achou do tênis, desse visual? Pô, eu achei o visual interessante. Gostei, eu particularmente gosto de um visual um pouco mais agressivo, assim, nos tênis. Chama a atenção também a parte ali do calcanhar, né? Deixaram a geometria um pouco mais quadrada, eu vou chamar assim. Acredito que isso deve melhorar um pouco a estabilidade também do calçado. Eles devem ter pensado um pouco nesse lado também. Esse corte na parte externa lateral também achei interessante, justamente para tirar algumas graminhas que o pessoal da performance vai adorar e deixar a placa visível, como uma tendência já apontada pelo querido Rodrigo aí em todos os tênis, que eu acredito que o Vaporfly era o único que ainda não deixava a placa aparente de alguma forma. E agora já teve essa modernização. E embaixo também dá para ver a fly plate, que é como a Nike chama a placa de carbono deles, aparente, e também servindo esse corte, acredito, para economizar peso. Então a geometria me agrada, sim, esse solado, inclusive, eu acho que é um formato waffle, pegando alguma inspiração ali também no próprio Pegasus Turbo, lá de antigamente, que foi muito bem quisto pelo pessoal. Então acredito que resgataram isso e vai agradar. Vamos falar da parte técnica, Rodrigo. O que ele tem de novo? Começando o cabedal. A gente tem algumas versões de cabedais que foram testados pela Nike na linha Vaporfly. Então a gente teve o primeiro cabedal lá do Vaporfly 4%, era um mesh bem fininho, só que tinha uma resistência muito baixa. Então o tênis em si ele tinha uma durabilidade baixa, mas acho que o cabedal era crítico porque ele furava com bem pouco uso. E aí, já vindo então para uma atualização de cabedal, em 2018 a Nike lançou o Vaporfly 4% Flyknit, que aí era aquele Flyknit que estava sendo usado no Epic React, aquele formato botinha, né, que também foi bem aceito, muitos corredores gostaram desse cabedal em Flyknit. O Mo Farah, se não me engano, ele usava o cabedal em Flyknit até mesmo no Next Percent, que nunca foi lançado em Flyknit. Então era um cabedal muito interessante. Só que em 2019 a Nike resolveu inovar novamente e aí trocou o Flyknit pelo Vaporwave, que era uma malha plástica, era muito fininha, semi-transparente e em tese absorvia menos água, só que não era muito ventilada. Então eu acho que em dias mais quentes ela realmente não privilegiava a ventilação interna e também tinha problemas de durabilidade e de segurar o ajuste. Então, quando a gente teve a atualização, então o Vaporfly Next Percent 2, aí, finalmente, a gente teve, então, uma malha de cabedal, que é, sim, muito resistente, né? O material do Vaporfly Next Percent 2 é bem resistente e bem ventilado. Eu gostei desse cabedal. Só que, claro, né? A Nike sempre tem que mudar alguma coisa e dessa vez eles usaram o Flyknit. Então, é uma nova trama de material. A gente vê que se assemelha muito ao Atom Knit usado no Alphafly, só que não é a mesma coisa, não é o mesmo material. E o que o pessoal disse, assim, bom, ele mantém o shape muito semelhante ao que a gente já tinha no Vaporfly Next 2, só que
a elasticidade está bem reduzida, então não é um material muito fácil de colocar nos pés, é um material muito maleável. Vai segurar muito bem ajuste, imagino que tenha assim uma resistência muito alta, só que acho que a gente não vai ter um cabedal tão confortável assim, né, tão espaçoso quanto a gente tinha na versão anterior, o que vai agradar algumas pessoas, mas pode desagradar a outras pessoas. Então, essa primeira mudança, então o retorno do Flyknit a linha Vaporfly, vai ser o primeiro ponto, assim, que vai ser o divisor de águas, porque certamente vai trazer alguns problemas de ajuste para algumas pessoas. Lembrando que o Vaporfly sempre foi um tênis estreito, a gente sempre recomendou pega um número maior que o seu tamanho casual, e certamente vai ser essa a recomendação por Vaporfly 3. Certo. E agora falando da entressola, é o mesmo Zoom X, né? Não é um novo composto. Eu já ouvi falar, algumas pessoas que estiveram no The Run Event ouviram falar de um Zoom X Plus. Não está ainda dito, não está afirmado isso, que seria um Zoom X mais macio, ou com talvez mais retorno de energia. Eu não acho que precise mudar o Zoom X. O Zoom X já é excelente, já é uma das espumas que tem o maior nível de amortecimento, tem um retorno de energia fantástico. Não sei se precisa mudar o Zoom X. Talvez, se esse Zoom X seja mais durável, aí é um ponto legal. Aumentar sempre a durabilidade da espuma é sempre um ponto bacana. Mas não acho que o Zoom X precise ser mais macio do que ele é, até porque a gente sabe, a espuma, quando ela fica macia demais, prejudica a estabilidade, que sempre foi uma deficiência do Vaporfly. Então, vamos ver se a Nike vai, de fato, né, trazer uma nova versão, né, um novo sabor de Zoom X, mas, em princípio, não temos nada confirmado. Solado a gente viu que tem um novo desenho, né? Agora ele aparece um pouquinho do fly plate embaixo e na lateral. Placa de fibra de carbono inteiriça, fórmula que já vem funcionando há um bom tempo, né? Nos últimos 5 anos. E a gente sabe o peso do tênis, Rodrigo? Então, no vídeo da Runner's World que eu estava mostrando anteriormente, o Vaporfly 3 diminuiu 0,3 onças, né, a medida americana, né, de peso, o que dá, galera, em torno de 2,8 gramas. Isso lá para o tamanho do Brother, lá que era um tamanho maior do que o tamanho padrão de amostragem. Então, o que a gente espera é ter um Vaporfly na casa dos 197, 198 gramas por tamanho 41, pouquíssima coisa mais leve do que a edição anterior. Então, eu acho que todos esses cortes feitos na entressola talvez tenham sido usados para compensar um cabedal um pouco mais resistente, um pouco mais robusto, né? E, consequentemente, mais pesado. Então, praticamente o mesmo peso, o que é bom, né? Porque o Vaporfly é um dos super tênis mais leves, é um dos poucos super tênis que estão abaixo dos 200 gramas no tamanho 41. Então, vai seguir sendo, né, com certeza, um dos tênis mais leves da Nike à nossa disposição. Adriano, o pessoal tá falando que esse tênis lá fora ele vai custar na faixa de $250, 250 euros, o que mantém o preço de 2 anos atrás, quando foi lançado o Vaporfly Next% 2. A previsão de lançamento é para o mês que vem, março de 2023, porque já começam as majors, né? Então começam as provas importantes e provavelmente eles querem ver mais gente correndo com esse tênis. Brasilzão, hoje o preço é de 2.199, né, Rodrigo? Isso, ele foi o Vaporfly Next% 2, tá? Ele foi lançado em 2021 pelo preço, vamos lá, pessoal, sentem-se, 1.699. Isso é hoje preço promocional, todo mundo corre atrás. Aí ele foi lançado por 1.699, depois foi reajustado, e finalmente, no ano passado, o Vaporfly foi reajustado no lançamento do AlphaFly 2. O AlphaFly chegou a 2.400 e o Vaporfly a 2.100. Isso e o preço desses tênis não mudou do ponto de vista de dólar. Então, não tivemos essa alteração, é apenas a nossa inflação e a variação do dólar, então, a taxa de câmbio. Eu acredito
que a Nike consiga manter o preço de 2.099 no lançamento. Mas eu acho que daqui 6 meses ele deve ter um acréscimo de pelo menos R$ 100 no preço. E você, Adriano, o que você acha? Vem a 2.099 ou já vai vir com um preço mais alto? Partilho da mesma opinião do Rodrigo, acredito que chega pelos R$ 2.099, mas logo na sequência, assim que acabar essa primeira leva, a reposição já chega com acréscimo. Aproveitando o gancho, o pessoal com certeza vai perguntar e vai querer saber de nós do TC, data de lançamento, se a Nike nos informou alguma coisa, se tiragem, se vem muitos pares, não vem, se é para ficar esperto, se nós vamos anunciar quando for lançado e onde nós vamos anunciar, tudo isso. Bom, a gente espera que sim. Não temos uma data da Nike Brasil, né, da empresa que cuida aqui, que é a Fisia. Não temos ainda a data oficial, mas eu acredito que não deve fugir muito da data de lançamento mundial, que é 6 de março, se eu não me engano. 6 de março, aí na primeira semana, porque Maratona de Tóquio acontece no dia 5, a gente já deve ver os atletas correndo, os atletas patrocinados da Nike correndo a Maratona de Tóquio. Logo já vem na sequência Boston e Londres. Boston a gente vai ter o menino Kipchoge, né? E Londres a gente vai ter o Bekele, se eu não me engano, né? Então, esses caras vão estar com esse tênis no pé, né? E, lógico, a Nike vai querer estar nas suas lojas, nesses grandes centros, e aqui no Brasil também, né? Com o tênis na prateleira. Vocês acham que vai esgotar? Ou meio que já tem concorrência, não tem mais aquela coisa que a gente via nos anos anteriores, que esgotava em 5 minutos? Eu penso que as numerações assim mais concorridas de cara, 40, 41 e 42, e no feminino 37, 38 e 39, esgotam. E você, Rodrigo? Então, a gente tinha, toda vez de lançamento de Vaporfly, né, esse fenômeno aí, então, de esgotar algumas numerações logo nas primeiras semanas, porque o Vaporfly, ele não tinha concorrentes e ele era, até então, o único super tênis, né? Por mais que as outras marcas já estivessem lançando alguma coisa com placa, ali entre os anos 2019 e 2020, a gente tinha basicamente o Vaporfly na prateleira como sendo o grande super tênis. Agora a gente já tem, em praticamente todas as marcas, uma outra opção com espumas super leves e super responsivas, placa de carbono ou soluções até mais inventivas do que a placa de carbono e por um preço às vezes mais em conta. Então, se a gente for comparar com as grandes rivais, né, o próprio MetaSpeed é 1.099, 1.199, aliás, 1.999, o Adios Pro é 1.899, o recém-lançado Rebellion Pro, 1.999, todos então ainda estão abaixo dos R$ 2.000. Você passar para casa dos dois, já é o FuelCell SC Elite V3 continua também abaixo dos 2.000. Então, assim, você pular da casa dos 1.000 para a casa dos 2.000 é um pouquinho mais difícil. E eu acho que tem uma coisa que, pelo menos eu senti um pouco de falta, é de ter uma grande novidade no Vaporfly, porque ele mudou, assim, o desenho, ele está diferente visualmente, mas eu acho que do ponto de vista de características técnicas, ele não está trazendo nenhuma grande solução nova para espuma, nenhuma grande solução nova para placa. Então eu fico pensando, o cara que de repente já tem o Vaporfly, e ele pensa assim, poxa, eu vou comprar o Vaporfly 3 recém-lançado pelo preço cheio, ou eu pego uma promoção de Vaporfly Next 2, que semana passada estava por R$ 1.400. Então, assim, é uma grande economia, né? Uma grande diferença. Então, eu acho que sim, os entusiastas, de repente os grandes fãs da linha Vaporfly vão querer experimentar logo a novidade. Mas eu acho que a maior parte do público já está sendo um pouco mais pragmática, já tem outras opções aí com uma boa economia de grana, né? Então dá para economizar uns bons R$ 500, R$ 600 com o próprio Vaporfly, né? Pegando a versão anterior. Então, eu não acho que esgote tão rápido assim, né? Não sei também qual vai ser a estratégia de marketing da Nike, né? A Nike ela tem um marketing muito forte, então talvez isso faça a diferença. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos, pelo menos assim, as últimas cores de Vaporfly quando lança, e até do próprio Alphafly quando lançou, demorou um pouco mais do que o habitual para esgotar algumas numerações. Então, veremos. Uma coisa interessante que a gente estava discutindo na semana passada, aí o Rodrigo, é que
esses tênis, com as características do Vaporfly, vão acabar virando os tênis para velocidade, até 21K. É muito louco. Se a gente voltar lá atrás, a gente estava falando que era só para maratona, meia maratona. Com o surgimento de AlphaFly, de Prime X, de SC Trainer, Rebellion Pro, Metaspeed Sky Plus, que são altos, com mais quantidade de espuma na parte inferior da placa, fez com que caísse no gosto das pessoas e esse virasse, se tornasse o tênis para maratona, né? Então, muita gente prefere o AlphaFly hoje em dia, né? Muita gente gosta do AlphaFly para correr maratona. E o Vaporfly acabou virando um tênis que o pessoal corre até 5K com ele. Eu acho que tem uma onda vindo nesse sentido, né? E o que vocês estão falando assim de não esgotar assim tão rápido como foi antigamente, muito por conta também dessas opções aí, né? Tem muita opção. Antigamente era Vaporfly, não se pensava em outro tênis com placa, né? Hoje não, você vê, a Mizuno lançou semana passada o Rebellion Pro, a New Balance lançou mais tímido, mas lançou aí o V3 aqui no Brasil. Então tem muita opção agora, bem bacana, né? Perfeito. Cada marca agora está com a sua. A Puma também chegou recentemente com alguns os modelos interessantes. Provavelmente vai estar disponível a princípio no site da Nike, né? Uma estratégia que eles têm feito. Lança no site da Nike, passa um mês, eles começam a colocar na Centauro, nas lojas especializadas. E fiquem ligados que quando tiver disponível lá no site da Nike ou a gente tiver mais informações, a gente vai estar postando lá no nosso grupo do Telegram e também lá no nosso grupo do WhatsApp. Que como que faz para entrar no nosso grupo? Eu sempre esqueço, Rodrigo. Então, se a galera não está lá no grupo do Telegram, que nós já ultrapassamos a marca de 200 mil pessoas, é muito simples, muito fácil. Acesse lá, têniscerto.com/Telegram, né? Para quem não conhece o Telegram, é um programa de troca de mensagens, você pode baixar no seu smartphone e receber, né, as ofertas em primeira mão. Estamos reativando o WhatsApp depois de muito tempo, depois de muita briga com o WhatsApp. Agora está um pouco mais fácil para a gente está conseguindo dar um pouco mais de volume para as ofertas via WhatsApp. Então, se você não quer saber de Telegram, você pode entrar lá, então, têniscerto.com/zap. Nós temos lá algumas comunidades onde você pode entrar também totalmente de graça e receber em primeira mão as melhores ofertas de tênis de corrida, acessórios e vestuários. E pinta muita promoção boa, né? É isso aí. E quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma sugestão aí para os próximos vídeos de Tênis Certo Reage, pode mandar lá no nosso grupo do Telegram de discussão, que a galera fica lá comentando sobre os tênis, tudo que vai lançar. E também pode mandar um direct lá para a gente no Instagram, que o Adriano dá uma força, né, Adriano? Com certeza, a gente está com esse serviço aí também. Pessoal que está em dúvida entre algum modelo, já assistiu nossos vídeos e quer uma informação ainda mais apurada, estou em dúvida entre alguns modelos, manda mensagem lá no nosso direct que a gente tem tentado atender da melhor forma possível. Também no grupo de discussões lá, rola muito papo interessante, dicas, compartilhamento de experiências. Pessoal que tiver com sugestão também, quiser nos mandar, pode ser por lá também. E estamos atentos às nossas redes, a fim de estarmos sempre atendendo da melhor forma possível o nosso público. É isso aí, galera. Muito obrigado. Desculpa aí que a gente teve um probleminha de trocar de live, mas espero que vocês tenham aproveitado aí as informações. A gente vai estar de olho. Tudo que aparecer de novo, a gente vai estar falando aqui para vocês. Valeu, Rodrigo. Valeu, Adriano. Muito boa noite e até a próxima. Abraço a todos. Valeu, galera.